Olá, o Acontece no Rio começa agora e esses são os nossos destaques. Pesquisa da Fiocruz desenvolve uma arma natural contra a dengue. Extintores de incêndio, são vários tipos, saiba como usá-los. Estamos na Semana do Consumidor e esse é o assunto da nossa entrevista de estúdio. Voltamos já já. A dengue continua a preocupar a população e as autoridades de saúde, mas agora surge uma novidade contra a doença desenvolvida nos laboratórios da Fiocruz. Confira agora em primeira mão. A equipe da Fundação Oswaldo Cruz se prepara para mais uma inspeção nesta casa em Vila Valqueire. O morador recebe os agentes que vão recolher os mosquitos capturados nesta armadilha. O equipamento é instalado nos locais preferidos pelo inseto. Atraídos pelo contraste das cores da armadilha, os mosquitos são sugados e ficam presos. A gente sempre pede para que essa instalação seja feita próximo ao sofá, no interior das casas, na sala, próximo às estantes, onde os mosquitos ficam. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que nessa casa a armadilha foi instalada embaixo da pia, que é um lugar que o próprio morador já disse que é comum encontrar mosquitos. Então o princípio da armadilha é ligada na tomada e aí que provoca uma ventoinha que fica no seu interior, gera uma corrente de vento que atrai os mosquitos. Então os mosquitos são atraídos para a vizinhança da armadilha através da sua coloração, do seu atraente, e aí após eles estarem ali pertinho, eles são sugados para o interior da armadilha a partir dessa corrente de vento gerada por ter ligado na corrente elétrica. A pesquisa, feita em Vila Valqueire e outros 5 bairros do Rio, conta com a colaboração dos moradores, como o seu Carlos, que já teve dengue. Ele acompanha pacientemente o trabalho dos agentes e ajuda no que pode. Eles me disseram a periodicidade que viriam, como seria feita essa coleta e se eu podia colaborar. E, logicamente, eu vendo que era uma coisa séria, através de uma instituição séria, eu abri as portas da minha casa para que eles colocassem aonde fosse melhor a coleta. E dengue nunca mais, né? Se Deus quiser. As amostras com diversas espécies de mosquitos vão para o laboratório da Fiocruz, onde são analisados e separados. O levantamento da população de Aedes aegypti nas diversas regiões da cidade vai nortear a segunda fase da pesquisa. Enquanto é feito o trabalho de campo, no laboratório, mosquitos da dengue são infectados com uma bactéria que impede a transmissão da doença. Depois, o inseto alterado será solto nos ambientes onde há maior infestação do Aedes aegypti. Essa bactéria é uma bactéria comumente encontrada na natureza. Até 70% dos insetos do mundo contém essa bactéria naturalmente. E ela foi inserida no mosquito Aedes aegypti, que não contém a bactéria, nunca foi encontrado infectado. A partir do momento que essa bactéria foi colocada, as fêmeas transmitem essa bactéria para os seus descendentes, para os seus filhos, e todos nascem com a bactéria. E a gente descobriu que os mosquitos contendo a bactéria, eles vêm a bloquear o vírus da dengue, que é uma coisa bastante interessante. A pesquisa sem fins lucrativos deve levar uns 5 anos e tem como objetivo diminuir consideravelmente a incidência da dengue no país. Além de ser autossustentável, não oferece nenhum risco às pessoas, segundo os pesquisadores. Vários testes foram feitos na Austrália para ver se, de alguma forma, as pessoas que eram picadas por mosquitos iam desenvolver alergia ou ter alguma reação a essa picada do mosquito com a Wolbachia. Mas nunca foi encontrado isso, não tem como, porque ela não sai. Ela, vivendo dentro da célula, ela não sai na saliva do mosquito quando pica uma pessoa. Estamos na semana de quem movimenta o mercado no país. 15 de março se comemora o Dia do Consumidor e este é o tema da nossa entrevista de estúdio. A nossa entrevista de hoje é com Luiz Fernando Moncal, coordenador jurídico da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor. Luiz, seja bem-vindo. Como essa secretaria trabalha o tripé consumidor, fiscalização e educação? Olha, a gente trabalha essas 3 questões simultaneamente, né? A primeira questão que é importante é o consumidor ser educado sobre os seus direitos, para que ele saiba que ele tem um lugar onde reclamar no PROCON, seja ele municipal, seja ele estadual, para que ele saiba quais são os direitos e não reclame de uma questão que não tem a ver com o consumidor nos órgãos de defesa do consumidor, que isso também acontece com bastante frequência, e para que ele tenha capacidade de procurar os órgãos, seja judiciário, seja as entidades, quando ele realmente tem um direito. Então, essa primeira questão de educação de defesa do consumidor, a gente tem elaborado cartilhas, códigos de defesa do consumidor,
realizado, como a gente realizou no ano passado, num evento que a gente fez no Parque Madureira, peças de teatro educativas, entre outras atividades. Então esse é um primeiro ponto, né? Educar para que o consumidor saiba onde ir. O segundo ponto é que a gente tem que atender o consumidor para saber quais são as demandas que ele tem. Então começar a mapear onde é que estão havendo problemas nas relações de consumo e aí, se for o caso, proceder às fiscalizações para apurar se isso realmente está ocorrendo, se não é, às vezes, uma denúncia equivocada por parte do consumidor. Então a fiscalização é um ponto bastante importante na medida em que o PROCON tem o poder de reprimir as infrações à defesa do consumidor, aplicando multas, às vezes até suspendendo a atividade de um comércio ou de um serviço, né? Então, a gente trabalha esses 3 pontos simultaneamente. Bom, e no dia 15 de março se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Quais são os direitos que os consumidores têm? Olha, o consumidor tem muitos direitos. Se eu for te falar apenas os básicos, eu diria que o consumidor tem direito à saúde e segurança em relação aos produtos que ele utiliza. Então, os produtos não podem causar danos e trazer riscos à sua saúde, a não ser aqueles que são normais de um produto, como, por exemplo, uma faca, ela vai sempre cortar, né? Então, isso é comum. Agora, um berço não pode ser cortante, por exemplo. Então, o consumidor tem o direito à segurança e à saúde. Ele tem direito a uma informação clara e adequada sobre os produtos que ele consome, tanto em relação ao preço, quanto características do produto, composição, eventuais substâncias que possam ser tóxicas. Então, isso precisa ser alertado ao consumidor. Entre tantos outros direitos, como reparação pelos danos causados, direito a receber de volta aquilo que ele pagou indevidamente, direito de não ser cobrado por um produto ou serviço que ele não solicitou. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado em 1990, ele é uma legislação bastante completa que traz muitos direitos para o consumidor. E como é que funciona o PROCON Carioca? O PROCON Carioca é um órgão que foi criado recentemente pela Prefeitura do Rio de Janeiro e ele está se estruturando para receber as demandas do consumidor através do sistema 1746, que é o sistema da Prefeitura, e também através de smartphones e pela internet, através do site do PROCON Carioca. Então a gente ainda está recebendo apenas alguns tipos de reclamações, porque a gente ainda não está completamente estruturado. Essas reclamações que o consumidor já pode fazer são referentes à lei da fila dos bancos. A lei diz que o consumidor só pode esperar por 15 minutos até ser atendido, a partir do momento que ele recebe a senha. Então esse é um dos temas. Compras pela internet, a maior parte das empresas já estão trabalhando com o nosso sistema, principalmente as maiores. E também questões relativas ao prazo de agendamento de consultas e exames dos planos de saúde. Bom, muito obrigada, Luiz Fernando, pela sua entrevista. E o consumidor que quiser procurar a Prefeitura, ligue para o número 1746 ou através do site 1746.rio.gov.br. Nós voltamos depois do intervalo para mostrar os vários tipos de extintores de incêndio. E você vai visitar conosco o Museu Casa do Pontal, uma das referências da arte popular no Brasil. De volta com o Acontece no Rio para conferir uma reportagem de utilidade pública sobre os vários tipos de extintores de incêndio e as formas corretas de utilizá-los. Mas tomara que ninguém precise. Prevenir é a melhor solução. Por isso, é importante conhecer os diferentes tipos de extintores. Hoje, são utilizados os seguintes modelos: o extintor de gás carbônico para equipamentos elétricos e, de uma maneira geral, em todas as situações. O extintor de água pressurizada é usado em situações de incêndios em madeira, papel, tecido e materiais sólidos. E o de pó químico para veículos e em líquidos inflamáveis. De acordo com o Major Antônio Calado dos Santos, da Brigada de Incêndio da Câmara Municipal, é fundamental que as pessoas tenham conhecimentos dos vários tipos de extintores e saibam utilizá-los. Tem que obedecer, atentar para o que está descrito no rótulo, de cada extintor de incêndio, observar para que tipo de material ele é utilizado e a pessoa, tendo condições emocionais de efetivar o primeiro combate, para o Corpo de Bombeiros vai ser muito importante, porque ao efetivar o combate, ela já tem que solicitar uma outra pessoa para acionar o Corpo de Bombeiros. A gente sempre pede isso, atentar para isso, para que o princípio de incêndio não se torne um grande incêndio, Segundo o vereador e também major do Corpo de Bombeiros, Márcio Garcia, é essencial que todos tenham noção de segurança no dia a dia.
Eu estimulo para que, ao chegar num local, num ambiente novo, que ela procure saber onde é a saída de emergência, que ela procure saber onde ficam os extintores, quais são os extintores disponíveis naquele ambiente, porque no caso de um problema, essa pessoa já está preparada para agir num menor tempo. E para o incêndio, tempo é crucial. E os bombeiros alertam que o extintor deve ficar em lugar de fácil acesso e bem sinalizado. Para utilizá-lo, basta verificar o rótulo e saber qual será utilizado. Retirá-lo do suporte, romper o lacre, retirar a trava de segurança, segurar no punho e acionar o gatilho. Vale lembrar que em incêndios provocados por pane elétrica não se deve jogar água de maneira alguma. A primeira providência é desligar a chave geral. E em seguida discar 193, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros. As atividades parlamentares da Câmara Municipal do Rio você confere no nosso resumo da semana. No Dia Internacional, as mulheres foram homenageadas em evento em frente às escadarias da Câmara Municipal. A iniciativa foi da Comissão de Defesa da Mulher. Projetos culturais desenvolvidos na cidade do Rio poderão receber apoio de empresas beneficiadas com incentivos fiscais. É o que determina a lei do vereador Paulo Messina, em coautoria com outros 36 parlamentares. A lei institui incentivos para a realização de projetos a serem concedidos a pessoas jurídicas contribuintes do Imposto sobre Serviços ISS do município. Com 42 votos a favor e 5 contrários, os vereadores aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que trata da reestruturação da Guarda Municipal. De agora em diante, ficam transformados em cargos em comissão e funções gratificadas os empregos de confiança e funções gratificadas da extinta Empresa Municipal de Vigilância. O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, convocou reunião informal com os parlamentares para deliberar sobre a mudança na sede da casa. O entendimento inicial é pela mudança. A preocupação dos parlamentares é que este processo de transferência para uma sede mais moderna seja feito com total transparência e ampla discussão com representantes da sociedade. O futuro local da Câmara vai ser minuciosamente estudado pela comissão temporária formada pelos parlamentares Renato Cinco, Marcelino de Almeida, Guaraná, Eliseu Kessler e Eliomar Coelho. A arte popular brasileira tem endereço fixo no Museu Casa do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Vamos fazer uma visita? Instrumento na mão, o dentista exerce seu ofício. Será que está doendo? Os enfermeiros carregam o paciente. Está morto? Este morreu. Mas por que a autópsia? A imaginação viaja. Nos tempos dos vendedores de aves, da mulher com trouxa na cabeça, dos pilões. Ao mesmo tempo vai se desenhando na cabeça o perfil de uma sociedade, a cultura de um povo, o nosso Brasil. É assim a exposição na Casa do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Considerado o maior acervo de arte popular do país, o museu reúne cerca de 8.000 peças de 200 artistas brasileiros. O acervo foi reunido durante mais de 40 anos por um colecionador, Jacques Van der Belk, que chegou ao Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial e veio para ficar um pouco tempo. Ele tinha formação em Belas Artes, mas ele se encantou quando ele conheceu o mestre Vitalino em Pernambuco. Ele se encantou com aquele homem, aquele indivíduo que, ao mesmo tempo em que tinha uma grande simpatia, conversava e modelava, parecendo ter assim se sentindo muito bem em relação àquilo que estava fazendo e com muito talento. Então, já que compra algumas obras do mestre Vitalino e vai comprando assim, sem imaginar que ele viria a constituir o maior acervo de arte popular do país. A primeira parte da exposição mostra as profissões. Depois passamos pelas atividades domésticas, os tipos e as situações cotidianas de um Brasil plural. Este espaço é dedicado ao mestre Vitalino.
Em sua obra, Vitalino Pereira dos Santos relata a realidade do sertanejo nordestino da década de 1940. Analfabeto, se expressava como ninguém com a arte. Aqui fica o ciclo da vida: nascimento, vida e morte, o parto, as brincadeiras de criança, pulando carneirinho, pulando corda, pulando, sentado, hora da escola, o casamento, as festas, o fim da festa. E assim se encerra o ciclo da vida. E vida é o que não falta nas festas populares. Nesta sessão, a cultura de um povo se expressa na alegria do Bumba Meu Boi, nas fantasias da folia de reis, no maracatu, a beleza das festividades e a riqueza cultural. E por falar em diversão, é hora do circo. Mas por que não um jogo de sinuca, um bingo, diversão? Medo. Lampião e Maria Bonita abrem a sessão do cangaço. A morte aqui ganha vida. A faca cravada no peito, a vítima agonizante. Os cangaceiros chegaram para aterrorizar a cidade. A tecnologia e a engenharia empíricas das obras inspiram a inventividade humana. A engenhosidade impressiona. Os momentos da história também ganham vida em maquetes animadas. A escravidão açoita nossa memória. Tempos desumanos. Mas o passado tem seus momentos de glória. A independência do Brasil também é outro destaque da exposição. Do pão ao circo, dos seresteiros aos tocadores de realejos, passear no museu, a navegar no vasto oceano da arte popular, da vida nos mais diversos rincões do país. É interessante você chamar isso de arte popular ainda, embora o ideal fosse que não fosse que fosse só arte, porque é arte. Arte é arte em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas a gente chama de arte popular para reforçar esse olhar para essa capacidade criadora das camadas populares. E aqui no Museu Casa do Pontal, a exposição termina em samba. O Museu Casa do Pontal fica na Estrada do Pontal, 3.295, no Recreio dos Bandeirantes. O telefone para informações é 2490-4013. Vou repetir, 2490-4013. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse a nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima.